Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas e 45 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta segunda-feira? Eclipse solar poderá ser visto hoje em Manaus durante 2 horas. Contas da Previdência fecham com folga no Amazonas. Segundo turno terá lei seca a partir das 2 horas da madrugada de domingo. Câmara tentará votar reforma política que prevê distritão e fundo bilionário. Lula finalmente reconhece erros de Dilma e diz não saber se errou durante seus 2 mandatos. Coreia do Sul e Estados Unidos iniciam exercícios militares com 50 mil homens. Mais de 2.400 migrantes e refugiados morreram no mar Mediterrâneo nos primeiros 6 meses do ano. Polícia catalã diz ter identificado o autor do atentado em Barcelona. Corpo em decomposição é encontrado na Avenida Brasil. É improvável acerto de contas. Rapaz de 19 anos é executado em parada de ônibus em frente ao Hospital João Lúcio. Na Compensa, homem foi morto com um tiro na cabeça. Em disputa por terreno, cabeleireira é morta com 6 tiros na colônia Oliveira Machado. Agora no Jornal da Manhã, 5 horas e 47 minutos. Previsão do tempo. Chuva, trovoada e vento forte durante a madrugada em Manaus. O Climatempo já previa 3 milímetros de chuva e diz que a temperatura máxima hoje deve chegar nos 36 graus Celsius. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade com 70% de umidade no ar. A velocidade do vento no momento é de 8 km/h. Segunda-feira, 21 de agosto. Chegamos aos 233 dias do ano e faltam 132 para acabar 2017. Hoje é dia de São Pio X. Também é o dia da habitação. Datas e fatos. Registros da história. 1792, a guilhotina é utilizada pela primeira vez durante a Revolução Francesa para executar um nobre após um rito sumário. 1808, Batalha do Vimeiro em Portugal, na qual o exército de Napoleão foi derrotado. 1898, fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama. 1911, o quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci é roubado do Museu do Louvre em Paris. A pintura seria recuperada 2 anos depois. 1963, a prisão de Alcatraz, situada na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos, é desativada. Seu preso mais famoso foi o mafioso italiano Al Capone. 1969, uma junta militar assume o poder no Brasil quando o presidente Costa e Silva sofreu uma trombose cerebral. 1998, os Estados Unidos destroem uma indústria farmacêutica no Sudão acreditando ser uma fábrica de armas químicas. Em 2013, na Guerra Civil da Síria, aconteceu o ataque químico de Ghouta, causando centenas de vítimas. 5 horas e 49 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O vento soprou forte no meio da madrugada de hoje em várias partes da cidade e com chuva também localizada. Em Iranduba, o vento soprou forte, chuva também, e muitas casas foram destelhadas e falta luz na região de Iranduba. O vento causou estrago em várias partes lá do município. Ontem, o dia foi de muito calor em Manaus. Os termômetros ontem chegaram a esbarrar nos 42 graus. Muito calor, muita gente na praia da Ponta Negra, nos balneários ao longo das estradas AM10 e AM70 e também ali embaixo da Ponte Rio Negro, né, Peregrino? Muita gente aproveitando o dia de muito calor para se refrescar e beber cerveja naturalmente. Pois é, Paulo Guerra, bom dia a você, bom dia, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã, mas como da gente ali realmente, Paulo, ali embaixo da Ponte Rio Negro, lá pelo outro lado, né? Pelo aquele acesso lá de quem vem do Iranduba, logo ali debaixo da ponte, muita gente usa aquela área para tomar banho e muita gente se aproveitando também, Paulo, do sol
principalmente a mulherada, para pegar sol, ficar com aquela marquinha, o sol escaldante que estava fazendo ontem. Muita gente procurou aquela área da cidade para se refrescar um pouco. Muitas barraquinhas também ali já instaladas, não é, Peregrino? Muita gente vendendo água gelada, coco gelado. Naturalmente, não poderia faltar a cerveja. Ah, sim, Paulo Guerra, a latinha estava sendo vendida lá, de todas as marcas, tinha todo mundo tomando uma por lá, tomava refrigerante, outros já tomavam aquelas latinhas de cerveja, né? E ficavam passeando com aquela lata. Tem uns que 2 goles e acaba a lata, e tem outros que ficam 2, 3 horas segurando a mesma latinha. Pois é, tem uns bronzeadores também que são vendidos ali naquela área, né, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, e a grande maioria daqueles de baixa qualidade, aquele que passa a mulher ficar com o corpo todo branco, toda encerada com aquele negócio, é o que mais vende por lá, e aquele outro, aqueles frasquinhos assim, parece um din-din de urucum, a mulher fica vermelha, parece que acabou de sair do forno. Isso é até perigoso, né, Paulo, usar esses bronzeadores de baixa qualidade. Sem dúvida alguma, a movimentação foi intensa ontem, não é, Peregrino, na ponte Rio Negro? Foi, Paulo, nós estivemos no local, inclusive, e podemos afirmar, Paulo, que foi uma movimentação muito intensa, né? Aproximadamente entre 3.500 a 4.000 carros atravessaram a ponte ontem, muita gente, como você já colocou, procurando os municípios de Manacapuru, o Novo Airão e Iranduba, né? Sem dúvida nenhuma, e também os balneários que ficam aí ao entorno da estrada, principalmente o Açutuba, que foi muito visitado no final de semana. Peregrino, você já percorreu alguns prontos-socorros da cidade nessa madrugada? A movimentação nesse final de semana, como é que foi? Foi, Paulo, nós já estivemos no pronto-socorro Platão Araújo, movimentação bem tranquila, e estamos chegando nesse momento no pronto-socorro João Lúcio, aqui todo mundo ouvindo o Jornal da Manhã, tem um ponto de táxi aqui onde os taxistas ficam ouvindo, mais à frente também a lanchonete, todo mundo curtindo aqui o Jornal da Manhã, as enfermeiras e todos os profissionais do pronto-socorro João Lúcio também ligados no Jornal da Manhã. Peregrino, finalmente você encontrou uma estátua, onde é que ela estava? É ruim, hein, Paulo? Você falar aí que teve estátua por aí em tudo quanto é quanto. A estátua anda visitando principalmente a zona oeste da cidade. Bairros como Santo Antônio e Vila da Prata é onde tem a maior incidência de estátuas na cidade. Alberto Peregrini, um rapaz de 19 anos, estava numa parada de ônibus. O que aconteceu, Peregrini? De repente, um homem soltou de um expresso e foi logo atirando nele? Pois é, Paulo, ele esperava pelo ônibus, só que a morte chegou primeiro. Até a morte chega primeiro que os ônibus em Manaus. E ele estava na plataforma esperando pelo seu coletivo, quando de repente desceu de um expresso a morte. O homem voltado, o homem dominado pelo espírito da morte, atirou 3 vezes contra a cabeça da vítima, que morreu na hora. Esse rapaz que morreu, segundo informações, o assassino disse que nunca mais ele iria roubar a ninguém, Peregrino, é isso? Antes de atirar, ele olhou nos olhos da vítima e disse: isso é para te nunca mais roubar. E disparou 3 vezes contra a cabeça do homem que morreu na hora. Ele fugiu com um mototaxista, mas segundo informações, o homem já estava à espera dele, é isso, Peregrino? Já, Paulo, já estava tudo orquestrado, né? O homem veio no expresso justamente para descer no meio da plataforma, para não dar brecha pro cabra correr. Quando ele desceu, já desceu na plataforma, que é uma parte mais alta que a pista, e quando desceu já foi direto lá em cima do rapaz. E o mototáxi já estava esperando do outro lado da rua. Esse homem que foi encontrado quase em estado de decomposição na Avenida Brasil, presumivelmente teria sido violentado, Peregrino? Pois é, Paulo, as primeiras informações dão conta, né, de que ele fora, antes de morrer, violentado, abusado sexualmente. Ele estava vestindo apenas cueca, o restante da roupa estava jogado na mata, e os primeiros procedimentos de perícia apontam, né, que ele possivelmente possa ter sofrido abuso sexual. Ainda na área da Compensa, um homem foi morto com um tiro na cabeça. Já tem a identidade dele, Alberto Peregrini? O que chama a atenção, Paulo, é que ele não foi identificado ainda e nem era conhecido, né? As pessoas olhavam pro rosto, não, esse não é daqui não. Ele foi morto na Compensa, mas não era lá da área de onde ele morreu, Paulo. Uma cabeleireira morreu e presumivelmente disputa por um terreno, foi isso, Peregrini, na Colônia Oliveira Machado?
Pois é, Paulo, lá, né, teve o Prosamin, lá no Prosamin ficam aqueles terrenos, e ela cuidava do terreno, e veio um homem e invadiu esse terreno, ela foi e denunciou o homem e ficaram naquela briga, até que esse homem que estava lá com essa briga com ela, a ameaçou de morte, né? Não foi só uma vez, ele falou que ia matá-la. Várias vezes ele disse isso. E a família acredita que possa ter sido ele o assassino dessa cabeleireira que tinha 53 anos de idade. Alberto Pellegrini, a polícia e as Forças Armadas estão fazendo operação nesse instante em comunidades lá no Rio de Janeiro. A ação mira 14 traficantes. Tropas estão em Manguinhos, Bandeira 2, Jacarezinho, Arara, Madalena e Morar Carioca. E tem um Morar Longe também por aqui. Mas Pellegrini, e as ações da polícia nesse final de semana? Pois é, Paulo, foram muitas, né? Nós tivemos aí algumas operações. O resultado é que nós tivemos aí, além da diminuição no número de homicídios, também um número reduzido nas questões de assalto a ônibus, etc. Tivemos um assalto a ônibus que nós vamos noticiar daqui a pouco, Paulo, onde a população reagiu, pegou os 2 bandidos que estavam assaltando o ônibus, Paulo, mas deu uma pisa. Pensa numa pisa, um deles está em estado muito grave no pronto-socorro João Louço, é provável até que não escape. Está numa situação muito delicada depois de apanhar e apanha muito após assaltar um ônibus aí ontem à noite. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu no final de semana na cidade e as mais recentes notícias da noite e desta madrugada. Pellegrini, bom trabalho. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações, destacando também que 4 bandidas, a mais velha 35, a mais nova 19 anos, estavam roubando, Paulo Guerra, o mercadinho no bairro Tancredo Neves. Estavam roubando 13 pares de sandália havaiana e produtos de beleza e também de higiene, né? De higiene pessoal, aquele famoso Dermacide que tira o piché. E elas estavam roubando esse tipo de material e daqui a pouco a gente vai destacar essa ocorrência. Tá bom, Pellegrini, até daqui a pouco com estas e outras informações. Somente no primeiro semestre deste ano, segundo informações do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, quase 3.000 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, gerando cerca de 8 milhões em arrecadação com as infrações. Mesmo com o reajuste do valor da infração, que passou em novembro do ano passado de 1.915 para 2.934 R$70, o número de motoristas bêbados no trânsito do estado cresceu 18% no segundo o DETRAN. O aumento do valor da quantidade de multas não foi suficiente para reduzir o total de mortes no trânsito. Na capital, os acidentes fatais somaram 114 mortes neste primeiro semestre, contra 103 no mesmo período do ano passado. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Olhuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM em Canutama. Anamã FM de Anamã. Maran FM de Maran. Rádio Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Rádio Urucurituba FM. Independência de Maués. Companhia e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Rádio Gospel 7 de Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla na Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista, bairro Novo Manacá e Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura do repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom de Iranduba. O tempo é instável em Manaus e a temperatura é de 25 graus. A partir desta segunda-feira estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de formadores locais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, PENAIC 2017. Estes profissionais atuarão na formação de professores alfabetizadores da rede municipal de ensino. O certame é destinado a professores ou pedagogos da Secretaria Municipal de Educação SEMED. Ao todo serão oferecidas 91 vagas distribuídas em 3 segmentos: pré-escola, bloco pedagógico, que equivale do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, e programa novo Mais Educação da Rede Pública Municipal de Manaus. A Paz de Iranduba dá início às comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
J. Rai tem os detalhes. Um culto ecumênico celebrado na manhã de ontem na sede da instituição deu início à semana de comemorações que tem como tema pessoas com deficiência, direitos, necessidades e realizações. Hoje, a partir das 7 horas da manhã, a programação terá prosseguimento com uma passeata desde a chamada Praça da Maçonaria em frente ao bairro Cidade Nova até a frente da Praça dos Três Poderes no centro. O ato também terá a participação dos pacientes atendidos pelo CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e da fanfarra da Escola Municipal Hérvila Souza de Assis. A gestora do Centro Educacional Estrelas do Amanhã, que é a escola da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Iranduba, professora Cristiane Balester, fala de outras atividades que estão programadas de amanhã até a próxima sexta-feira. Dia 22, teremos a primeira mostra de atividades realizada na PAI de Iranduba. Vamos fazer no auditório da Prefeitura, a partir das 11 horas, teremos palestrantes, teremos a primeira modelo com microcefalias no Brasil. Dia 23, nós estaremos no banho do Ednei, na Estrada do Caldeirão. Dia 24, quinta-feira, nós teremos o Dia da Beleza. E dia 25, no Cinema Plaza, para todas as crianças da PAI de Iranduba, gratuito só para esse evento para eles. Durante a entrevista, Cristiane Balester destacou que ser excepcional não significa ser inválido. Tanto que nós estamos com o projeto Emprego e Renda, que é um projeto das APAES, que é para trabalhar justamente isso, para encaminhar a pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. A APAE de Iranduba atende a 200 pessoas com deficiências. Desse total, 150 estudam na escola da instituição. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h06 em Manaus, com o tema contribuindo na qualidade do cuidado de enfermagem na urgência e emergência do Amazonas. O terceiro simpósio Amazonas de Enfermagem e Urgência e Emergência será realizado de 27 a 29 de setembro no auditório da Universidade Paulista. O simpósio é realizado pela Sociedade de Trabalho dos Enfermeiros e Enfermeiras de Urgência e Emergência do Amazonas, o COPENURE, e tem o apoio da Universidade do Estado do Amazonas. O simpósio reunirá 3 palestrantes nacionais e o presidente do Colégio Brasileiro de Enfermagem de Urgência e Emergência, Sérgio Martucci, o enfermeiro responsável pelo Corém São Paulo, Marcelo Tianes, e o enfermeiro da Faculdade Estadual da Bahia, Fabrício José Souza Bastos. O Centro de Estudos Superiores de Tefel, CERT, da Universidade do Estado do Amazonas, receberá nesta terça e quarta-feira o Seminário para o Exame Nacional Desempenho do Estudante, o ENAD 2017. O evento, realizado por meio da Pró-Reitoria de Graduação, o PROGRADE, será das 10 às 16 horas do dia 22 de agosto e de 9 às 11h30 do dia 23 de agosto na estrada do Bexiga, no município de Tefé. O objetivo é sensibilizar os estudantes e docentes da UEA para a importância do exame no cenário do ensino superior, além de discutir as questões operacionais, legais e normativas ao ENAD. Contas da Previdência fecham com folga no Amazonas. No momento em que a Câmara dos Deputados discute a necessidade de reformas emergenciais no regime previdenciário, o Amazonas se destaca como um dos poucos estados brasileiros com saldo positivo na previdência dos servidores. Dados do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, o Amazonprev, revelam um superávit de 314 milhões na conta estadual. Esse número diferencia o sistema do restante do país. A Previdência Social é hoje um dos calos no sapato da União, que sofre com a baixa arrecadação e o alto custo de manutenção de suas contas federais. Em 2016, a Previdência Social registrou um déficit de quase 152 bilhões de reais, cerca de 60% a mais em relação a 2015. Em valores nominais, onde não se considera a inflação do período, o déficit foi de aproximadamente 150 bilhões de reais. A despesa com benefícios cresceu 6,6% e fechou o ano em pouco menos de 516 bilhões de reais. Já a arrecadação foi de 364 bilhões e registrou a segunda queda consecutiva. Caiu 6,4% se comparado a 2015. O valor leva em conta o pagamento de sentenças judiciais e a compensação previdenciária entre o INSS
INSS e os regimes próprios da Previdência Social de estados e municípios. Deputado federal pelo DEM do Amazonas, Paulderney Avelino lembra que, com a queda da arrecadação na Receita, o Tesouro Nacional não tem condições de bancar os gastos brasileiros. Para ele, a proposta aprovada até agora já sinaliza um avanço de economia dos gastos. Nós temos uma proposta aprovada na comissão especial. Essa proposta inicial do governo previa arrecadar em 10 anos 800 bilhões de reais. A proposta que nós aprovamos na comissão especial economiza 600 bilhões de reais, não é pouca coisa. E mais do que tudo isso, sinaliza para responsabilidade. Entre os 7 estados com saldo positivo da Previdência Estadual, apenas 3 atendem a 36 requisitos para expedir o certificado de regularidade previdenciária. Amazonas é um deles, junto com Rondônia e Mato Grosso do Sul. O patrimônio total da Previdência do Amazonas reúne ainda um valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais, distribuídos em imóveis, investimentos e outros tipos de bens. Reportagem Édio Júnior. 6h10 em Manaus. Com o objetivo de discutir a degradação dos igarapés e a falta de condições de saneamento adequados para a população, o Tribunal de Contas do Estado vai realizar hoje e amanhã o Simpósio Igarapés de Manaus e Saneamento, Cenários e Perspectivas, com a participação de especialistas e agentes públicos. No encontro serão debatidas metas e alternativas para 2 dos maiores problemas da capital amazonense. O evento é aberto ao público e é uma iniciativa do Ministério Público junto ao TCE, com apoio da Escola de Contas Públicas, voltado para o diálogo interinstitucional entre os agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado. Estudantes universitários poderão solicitar a emissão de certificados com 8 horas complementares. Para o coordenador-geral da Escola de Contas, conselheiro Josué Filho, a realização de um debate democrático sobre o déficit de saneamento básico e ambiental é uma importante medida para estimular o compromisso dos órgãos públicos com ações que estabeleçam mecanismos de cooperação para a solução dos problemas da área, a fim que todos compartilhem propostas de avanço e soluções de curto, médio e longo prazo. O governo do estado inaugura hoje às 11 horas da manhã na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado uma nova estrutura voltada para a pesquisa de doenças infecciosas e tropicais no estado. Trata-se do Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema, prédio construído dentro da FMT. A inauguração contará com a presença do governador do estado, Davi Almeida, do secretário estadual de saúde, Vander Alves, e da diretora-presidente da Fundação, Graça Alecrim. O instituto, que recebe o nome de um dos fundadores da Fundação de Medicina Tropical, o médico Carlos Augusto Teles de Borborema, funcionará como um centro de pesquisas de doenças como tuberculose, malária e HIV, além de estudos na área de animais peçonhentos. A lei seca entra em vigor às 2h da madrugada do domingo 27 de agosto, dia de eleição. A informação é do Tribunal Regional Eleitoral. Uma portaria conjunta assinada pelo presidente do órgão, desembargador Ieldo Simões, e pelo secretário de Segurança Pública, Dr. Sérgio Lúcio Fontes, definiu o horário. Entre as 2 e 18 horas do dia 27, domingo, o consumo de bebida alcoólica estará proibido em bares, restaurantes, supermercados, mercearias, estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público em todo o estado. Previsto para começar em Manaus exatamente às 15h12 desta segunda-feira, em horário local, com máximo de obscuridade às 16h07 e encerramento às 16h56, quase 2 horas de duração, o eclipse solar poderá ser visto parcialmente com 21,1% de visibilidade na capital amazonense. Entre os melhores locais da cidade para ver o fenômeno estão pontos altos ou a céu aberto, como a Torre de Observação do Museu da Amazônia, dentro da reserva Adolfo Duque, no bairro Cidade de Deus, a Praia da Ponta Negra, o Mirante do São Raimundo e também a Ponte Rio Negro. Tal eclipse, que é um dos fenômenos astronômicos mais esperados dos últimos anos e que promete entrar para a história, poderá ser visto totalmente nos Estados Unidos, onde percorrerá todo o território do país de costa a costa. Na América Central e no norte da América do Sul, o eclipse acontecerá parcialmente. No Brasil, estados e cidades localizados nas regiões norte e nordeste terão visualização privilegiada, com destaque para a cidade de Boa Vista, em Roraima, com 37% de visibilidade, Belém em 38%, São Luís do Maranhão com 39%, Fortaleza 40% de visibilidade e Macapá com até 41%. Polícia.
Polícia. O técnico em refrigeração João Paulo Menezes dos Santos, de 31 anos, e o auxiliar dele, Alain Cisnando, que estavam desaparecidos desde as 16 horas de sábado, como o Jornal da Manhã informou ontem, voltaram para casa na manhã deste domingo. Segundo a mãe de João Paulo, a professora Isabel Menezes dos Santos, o carro em que eles estavam teve problemas mecânicos que os impediram de retornar à cidade de Iranduba na noite do sábado. O serviço precário de telefonia celular também não os permitiu avisar a família, o que causou enorme preocupação entre parentes e amigos que chegaram a procurar a polícia para registrar o desaparecimento de João Paulo e Alain. O que aconteceu no final de semana e as mais recentes notícias da noite desse início de manhã. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos uma noite madrugada das mais tranquilas. Pra você ter uma ideia, o pronto-socorro 28 de agosto registrou poucas ocorrências durante a noite e madrugada, 4 no total. Já no pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada à vítima de agressão física. Era por volta de 19 horas e 32 minutos, quando esse homem deu entrada vítima de pancadas pelo corpo. As informações dão conta de que uma briga em um bar ocasionou essa agressão. Uma mulher também deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ela foi barbaramente agredida pelo próprio marido. Ela foi agredida, estava com vários hematomas pelo corpo e também ela disse que o marido cuspiu várias vezes na cara dela. Ela deu entrada no pronto-socorro e denunciou o marido agressor. Pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Era por volta de 22 horas e 30 minutos quando esse homem deu entrada em estado grave. Não se sabe ainda onde aconteceu esse crime. Só se sabe que ele chegou no João Lúcio, aliás, no Platão, entre a vida e a morte, onde foi rapidamente atendido. Um homem também deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. A moto que ele pilotava acabou colidindo com o veículo. Ele ficou gravemente ferido e deu entrada por volta de 17 horas e 20 minutos. Era a tarde de ontem, quando esse homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Ainda no Platão Araújo, um outro homem deu entrada. Agora há pouco. Ele foi barbaramente agredido e tudo aconteceu assim. Um ladrão, um bandido, armou-se com uma faca de mesa e esperava por uma vítima na rua Hilário Bujão, a famosa Rua do Fuxico, na madrugada de hoje, por volta de 4 horas e 40 minutos. Quando passou um homem, ele foi para cima, ele foi para roubar. Usando a faca, ele disse pro homem passar o celular, passar tudo que tinha. Só que o homem que estava sendo assaltado, o homem que era vítima, resolveu reagir. Tomou a faca do bandido e deu-lhe uma pisa, deu murro, chute, socos, pontapés e o homem desmaiou e continuou levando chutes na cabeça. O estado dele é grave, ele está no bico do urubu. Vai, não vai? Tá respirando assim. Vai daqui a pouco, quem sabe o motor da morte deve levá-lo dessa para pior. O ladrão foi agredido na rua Hilário Bujão, a famosa Rua do Fuxico. Está no bico do urubu. Vai, não vai? E quem sabe ainda hoje ele embarque dessa para pior. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 homens que estavam assaltando ônibus à noite de ontem, na zona norte da cidade. Estavam usando uma arma de brinquedo. Os passageiros conseguiram ver que a arma não era de verdade. Daí, Paulo, pegaram esses 2 e pense numa pisa. Eles apanharam e apanharam muito. Um deles está em coma, está entre a vida e a morte. Está vai ou não vai no pronto-socorro João Lúcio. Na madrugada eu já via urubus voando em cima do pronto-socorro João Lúcio. A rasga-mortalha também estava por lá. A
rasga-mortalha estava em cima do João Lúcio. Quando a rasga-mortalha canta, é cadáver na certa. É para esses dois bandidos que a rasga-mortalha cantou na madrugada de hoje. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Secretaria de Segurança agindo em toda a cidade e através da Polícia Civil e da Polícia Militar, Secretaria de Segurança tirando bandidos de circulação, Polícia Militar, através da 19ª SICOM, recuperaram veículos na zona oeste da cidade, Polícia Militar, através da ROCAM, detiveram o infrator que estava roubando. A apresentação dessa ocorrência deu-se no 12º DIP. Polícia Militar, através da Força Tática, realizou a localização de um veículo que já havia sido roubado. O infrator também, o bandido estava com uma arma de fogo e numa grande ação da Força Tática prenderam o bandido e recuperaram o carro. Essa ocorrência foi apresentada no 14º DIP. A Polícia Militar mais uma vez agindo e através dos policiais da 2ª SICOM detiveram um homem após ele ter roubado um celular. Essa ocorrência foi apresentada no 1º DIP. Polícia Militar, policiais da Força Tática detiveram um homem que estava com arma de fogo após roubarem um veículo na zona norte da cidade. Grande ação dos policiais. Essa ocorrência foi apresentada no 6º DIP. Polícia Militar, policiais da 15ª SICOM localizaram um veículo na zona norte da cidade. Essa ocorrência foi apresentada na Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Veículos. E mais ações da polícia, mais ações da Secretaria de Segurança. A Polícia Militar, através da 30ª SICOM, localizou o veículo que havia sido roubado. Essa ocorrência foi apresentada no 14º DIP. E mais uma da Polícia Militar. Os policiais da 4ª SICOM detiveram um homem que estava, aliás, um menor de idade, um curumizão de 14 anos, estava pilotando uma moto que havia sido roubada. Foi lá no bairro Tancredo Neves. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, um homem de 19 anos de idade estava esperando o ônibus naquela plataforma, naquela parada de ônibus do espaço, bem em frente ao pronto-socorro João Lúcio. Ele esperava pelo seu coletivo, estava sentado, estava ali esperando pelo ônibus. Ele esperava o ônibus, só que a morte chegou primeiro que o busão dele. O homem que estava descendo de um ônibus expresso desceu do ônibus e foi direto, foi logo de cara na frente, foi de frente com o bandido. Os dois ficaram cara a cara, o homem que estava sentado e o homem com a arma na mão. De repente, o homem que estava armado disse a ele: isso aqui é para te nunca mais roubar. E disparou 1, 2, 3 tiros na cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, na parada de ônibus, na plataforma, em frente ao pronto-socorro João Lúcio. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente morto no bairro da Compensa. Ele foi morto com um balaço na cabeça. Ele não era conhecido na área onde morreu. Populares olhavam para o cadáver, olhavam para a cara do homem e diziam: esse não é daqui não. O homem até o momento não foi identificado e o crime aconteceu no bairro Compensa 3.
Uma cabeleireira de 52 anos de idade foi covardemente assassinada com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo. O crime aconteceu no bairro Colônia Oliveira Machado e as primeiras informações, as informações da família, a primeira linha de investigação já foi tomada. O crime pode ter a ver com uma briga devido a um terreno lá na área do Prosamin. A mulher cuidava do terreno, o homem veio e invadiu e de repente o homem falou para ela várias vezes que iria matá-la, queria se vingar, e a mulher de repente apareceu morta e ela não tinha outros inimigos, não tinha envolvimento com droga, não tinha envolvimento com justiça, não tinha envolvimento com nada, era uma mulher de bem e acabou sendo assassinada, e a família acredita que esse homem lá da invasão, a briga pelo terreno, pode ter sido o motivo da morte da cabeleireira. Um cadáver foi encontrado em avançado estado de decomposição em um matagal na Avenida Brasil. As primeiras informações dão conta de que como se não bastasse a morte, esse homem ainda foi abusado sexualmente. As informações dão conta de que o homem ainda não foi identificado, mas sempre era visto juntando latinha naquela área. Um homem que não fazia mal a ninguém. Era um homem de bem que acabou sendo violentado sexualmente e morto no matagal, na Avenida Brasil, no bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. Trabalhou muito a equipe do Dr. Jefferson Mendes nesse final de semana. Dentre os exames de corpo de delito, Paulo Guerra, foram 4 mulheres que compareceram à IML, levadas pela polícia. Elas foram presas e levadas para fazer exame de corpo de delito. Essas 4 mulheres, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foram presas após estarem roubando materiais, produtos de um mercadinho no bairro Tancredo Neves. Elas estavam roubando 13 pares de sandália havaiana e também o famoso dermacide, aquele que serve para tirar o piché das partes íntimas femininas. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h34 em Manaus. Esportes. Em sua primeira aparição na casa do Paris Saint-Germain, Neymar foi arrasador. O atacante anotou 2 gols e deu 2 assistências na partida contra o Toulouse neste domingo, garantindo a virada e a goleada do PSG por 6-2 na terceira rodada do campeonato francês. Cantando a aquarela do Brasil, a torcida enlouqueceu com a atuação do brasileiro. Pouco ou quase nada mudou na parte de cima da tabela após os jogos de sábado e domingo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota para o Vitória, a sua primeira na competição, o Corinthians continua com folga na liderança e não viu seus principais concorrentes aproximarem. Com o revés do último sábado, o Timão se manteve com 47 pontos, 7 a mais que o segundo colocado Grêmio, e não conseguiu aproveitar o tropeço corintiano ao só empatar 100 gols com o Atlético Paranaense na manhã deste domingo em Porto Alegre. Para ajudar o clube do Parque São Jorge, o Santos também não conseguiu vencer na rodada. O time treinado por Levir Coupe, assim como o Grêmio, empatou por 0-0 com o Coritiba no Couto Pereira e ficou a 10 pontos do rival estadual, que ainda tem um jogo a menos que os seus principais concorrentes. O duelo restante está marcado para esta quarta-feira contra a Chapecoense na Arena Condá. A 21ª rodada do Brasileirão será complementada na noite desta segunda-feira, quando o Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam a partir das 20 horas no horário de Brasília, no Maracanã. Os jogos de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. Coritiba 0, Santos também 0. Palmeiras 0, Chapecoense 2. Ponte Preta 2, Botafogo 1. Cruzeiro 2, Sport 0. Bahia 3, Vasco 0. Avaí e São Paulo 1-1. Grêmio e Atlético Paranaense também ficaram no 0-0. Na Série C, o Clube do Remo fez 2-1 em cima do Botafogo da Paraíba. No futebol internacional, destaque para o Campeonato Espanhol com a vitória do Real Madrid 3-0 no La Coruña e do Barcelona 2-0 no Betis. Últimas notícias. 6 presos em operação da polícia e das Forças Armadas no Rio de Janeiro agora de manhã.
A ação mira 14 traficantes em 7 comunidades, entre elas a do Jacarezinho, onde 7 pessoas morreram em 10 dias de confrontos. O delegado Christian Lanfred, de 42 anos, que atuava na Assembleia Legislativa de São Paulo, matou a mulher Cláudia Zerati, de 46 anos, juíza do trabalho, e depois se suicidou na manhã de ontem em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. O delegado tomava remédios controlados e estava afastado do trabalho. Termina nesta segunda-feira o prazo para que beneficiários do auxílio-doença convocados pelo Diário Oficial da União procurem o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para agendar nova perícia médica. Os beneficiários convocados no dia 1º de agosto são aqueles com os quais o INSS não conseguiu entrar em contato por meio de cartas que, devido às informações insuficientes ou erradas, foram devolvidas pelos Correios. Inicialmente, o prazo de 5 dias a partir da publicação da convocação terminaria no dia 5 de agosto. No entanto, horas antes do fim do prazo, o Ministério do Desenvolvimento Social anunciou por meio de nota enviada à imprensa que a data limite estava sendo prorrogada para 21 de agosto. A medida provisória sobre o programa de refinanciamento de dívidas tributárias com a União, Refis, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, está na pauta do plenário da Câmara, mas não deve ser votada porque o governo já anunciou que vai enviar um novo texto ao Congresso. Isso porque as alterações feitas pelos deputados foram tantas que a expectativa de arrecadação com o programa caiu de 13 bilhões para 500 milhões de reais. A equipe econômica do governo está negociando um meio termo com os parlamentares. Amanhã, o deputado Betinho Gomes, do PSDB, deve apresentar seu relatório para a medida provisória que cria a taxa de longo prazo, que vai substituir a taxa de juros a longo prazo nas operações de empréstimo feitas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O agravamento do desabastecimento de produtos, crescimento da violência, desarticulação das burocracias em áreas como segurança pública, saúde e educação. Esse é um possível panorama do que se espera da Venezuela para as próximas semanas, após a suspensão do país no âmbito do Mercosul. A opinião é do professor do Departamento de História das Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Vigílio Caixeta Arraes. O objetivo do Mercosul é convencer o governo venezuelano a estabelecer negociações com a oposição para a saída da crise política que envolve o país, agravada com a convocação de uma Assembleia Constituinte. 6:43 em Manaus. Professores que tenham desenvolvido práticas capazes de contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem em sala de aula têm a próxima sexta-feira, dia 25, para se inscrever na 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil, promovido pelo Ministério da Educação. Podem candidatar-se professores da educação básica que atuam em estabelecimentos dos sistemas públicos de ensino federal, estaduais e municipais. O prêmio é dividido em 6 categorias: creche, pré-escola, ensino fundamental, 1º ao 3º ano, ciclo de alfabetização, ensino fundamental, 4º e 5º anos, ensino fundamental, 6º ao 9º ano e ensino médio. Serão distribuídos R$255 mil em prêmios, viagens educativas pelo Brasil e pelo exterior, além de equipamentos de informática e de atletismo. 6:44 em Manaus. O Conselho de Ética do Senado volta a se reunir nesta terça-feira às 15 horas para sortear o relator da denúncia contra o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Sob o argumento de que o petista impediu a continuidade regular de uma reunião do Conselho de Ética no último dia 8, o senador José Medeiros, do PSD do Mato Grosso, pediu a abertura de um processo por quebra de decoro parlamentar contra Lindenberg. Na ocasião, os parlamentares analisavam representação contra as 6 senadoras que em julho ocuparam a mesa do plenário para tentar impedir a votação da reforma trabalhista. O processo contra as senadoras foi arquivado. Em um raro momento de reconhecimento de equívocos do governo do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem à noite em instância no Sergipe que se a ex-presidente Dilma Rousseff estivesse com ele no local, reconheceria erros. Lula, porém, pôs em dúvida se ele errou em seus 12 mandatos. Ele não erra. Após o presidente Michel Temer afirmar que não interfere em assuntos internos de outros partidos, o senador Aécio Neves, do PSDB mineiro, divulgou nota na noite de ontem na qual nega qualquer tipo de interferência do governo ou do presidente nas questões internas do PSDB. O presidente Michel Temer recebe hoje o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, no Palácio do Planalto. Na reunião, os 2 chefes de Estado sul-americanos devem discutir o combate ao crime organizado e a situação da Venezuela. 6:45.
Um carro avançou sobre 2 pontos de ônibus, deixando uma pessoa morta e uma ferida na manhã de hoje em Marselha, cidade portuária no sul da França. O motorista de 35 anos foi preso, segundo a Reuters. O jornal afirma que não há dúvida de que o motorista agiu de propósito, mas ainda não se sabe quais seriam suas motivações. O suspeito não seria de Marselha. O ator e comediante Jean Lewis morreu aos 91 anos neste domingo. Conhecido como o Rei da Comédia, ele é um dos maiores comediantes de todos os tempos. O agente do ator confirmou que Lewis morreu em sua casa em Las Vegas, no estado norte-americano de Nevada. Entre junho e agosto deste ano, ele ficou hospitalizado para tratar de uma infecção urinária. Ainda não há informação sobre o que levou à morte do comediante. Flores, velas e um clima de solidariedade tomaram conta de La Rambla neste fim de semana. O calçadão, que é um dos símbolos de Barcelona, virou palco de homenagem às 14 vítimas dos atentados de quinta-feira. A notícia triste foi a confirmação da morte do menino Julián Cadman, de 7 anos, que estava desaparecido. E a polícia catalã informou agora de manhã que identificou o autor do atentado de Ramblas, que deixou 13 mortos e uma centena de feridos. Identificado o condutor do atentado de Barcelona, postou a polícia em sua conta no Twitter, sem dizer, no entanto, de quem se tratava. Pouco depois, o ministro do Interior da Espanha, Joaquim Forn, em entrevista a uma rádio local, disse que tudo aponta que o marroquino Younes Abou Yacoub, de 22 anos, é quem dirigia a van usada no atropelamento. Ele ainda está foragido. Equipes de resgate encontraram 499 corpos vítimas de deslizamento de terra que aconteceu na semana passada perto de Freetown, capital de Serra Leoa, informou o chefe da polícia local, a agência Reuters. Integrante do movimento social dominicano Marcha Verde protestaram ontem para exigir o cancelamento da construção de uma usina termoelétrica no sul do país pela Odebrecht, mergulhada em escândalo de corrupção em vários países latino-americanos. Os manifestantes fizeram uma caravana entre as localidades de Bani e Punta Catalina, no sul, para pedir ao presidente Danilo Medina a anulação do contrato com a Odebrecht e leram um documento no qual pediram ainda a expulsão do território nacional da multinacional mafiosa. Um destroyer americano sofreu danos materiais na colisão com um navio mercante ao leste de Singapura, informou a Marinha dos Estados Unidos. O destroyer, dotado de mísseis teleguiados US John e McCain DDG-56, colidiu com o navio mercante Al Nick enquanto navegava ao leste dos estreitos de Malaca e Singapura, informou a Marinha em um comunicado. A Organização Internacional para Migrações afirmou que 2017 é o 4º ano consecutivo em que o número de mortes superou 2.400 no mar Mediterrâneo. A agência destaca que aconteceram 2.410 casos fatais nessas rotas marítimas este ano. O número corresponde a 800 mortes a menos do que no mesmo período do ano passado. Este ano a OIM já registrou 3.393 mortes em todo o mundo até 16 de agosto. Mais da metade dos óbitos ocorridos a nível global aconteceram na região do mar Mediterrâneo. Os exércitos da Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram hoje suas manobras anuais Uchi Freedom Guardian, em um momento marcado pela recente escalada de tensão entre Pyongyang e Washington, a mais aguda vivida na península coreana nos últimos anos. Desta vez participaram das manobras 50 mil soldados sul-coreanos, da mesma forma que no ano passado, enquanto que os Estados Unidos enviaram 17.500 soldados, 3 mil dos quais estão posicionados fora da Coreia do Sul, que representa 7.500 menos que em 2016. Os exercícios, que são a maior simulação bélica computadorizada do mundo, incluem este ano também representantes de 7 países: Austrália, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, Holanda, Dinamarca e Colômbia, do Comando das Nações Unidas, que tomou parte por Seul na Guerra da Coreia entre 1950 e 1953. Estes exercícios, que duram até o dia 31 de agosto, buscam ensaiar respostas conjuntas a uma hipotética invasão da Coreia do Sul por parte da Coreia do Norte. Destaques de capa dos principais jornais do país nessa segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Imam marroquino desponta como autor intelectual do ataque em Barcelona. A Folha de São Paulo. Supremo deve autorizar a Polícia Federal a fechar delações premiadas. O Estado de São Paulo. Fundo público de 3,6 bilhões desafia fiscalização eleitoral. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Morre o ator e diretor Jerry Lewis, o rei da comédia, aos 91 anos. Valor Econômico. Comunicado de Covas Neto sobre a Aécio abre nova crise no PSDB. Estado de Minas. Incêndio em Canaviais fecha a rodovia no Triângulo Mineiro. Recife, Jornal do Comércio. Regiões Norte e Nordeste poderão ver o eclipse total do Sol nesta segunda-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste.
Polícia Federal prende dupla com mais de 20 quilos de cocaína no aeroporto de Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Termina nesta segunda-feira prazo para beneficiários de auxílio-doença marcarem perícia. Edições impressas locais. A crítica. Clima seco, alerta vermelho contra incêndios. Em tempo. Aposentados começam a receber 13º na sexta. Agora. Cabeleireira é executada com 6 tiros ao sair de feira. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Édio Júnior, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hamilton Cabral, Hernandes Sampaio e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.